eles não estão sendo empoderados pelo comportamento do Lula, muito pelo contrário. O Lula estava preso, condenado, né? Condenado em todas as instâncias, e em algumas instâncias aumentada até a pena dele por peculato, lavagem de dinheiro, por desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito, todo tipo de desgraça que continua com ele. Só mudaram a geografia, não era em Curitiba, é em São Paulo. Comece do zero, mas o crime dele continua. Esperaram ele completar a idade que ele tem, para daqui para frente ele passar a ser inimputável, mas é o mesmo criminoso. Mas não é não, Petróleo. Eu digo a você que desde o meu primeiro mandato, se você entrar no YouTube, você vai encontrar discursos meus falando do ativismo judicial, Agora, excetuando lá o Mendonça e o Cássio, todos foram indicados ou por Fernando Henrique, que é o caso do Gilmar Mendes, que é o decano, e o restante todos foram indicados por Dilma e Lula. Excetuando o Cássio e o Mendonça, eu sabatinei os outros todos. E todos eles mentiram. Todos eles fizeram, lá no Senado, uma espécie de estelionato. Falsidade ideológica. Se você pegar hoje o que eles falaram lá, um comportamento absolutamente mentiroso, com respostas mentirosas, para botar a toga nas costas. E esse ativismo judicial que aí está, ele foi crescendo, e hoje eles não precisam de autorização de nada. Qualquer um deles fala qualquer barbaridade publicamente. Qualquer um deles fala o que quer falar, e já disseram que o Brasil tem um semipresidencialismo. Quer dizer, disse o Toffoli lá em Portugal. Esse semipresidencialismo é eles que mandam. É eles que soltam bandidos, eles perdoam dívida de bandidos, de empresas que fizeram acordo de leniência, que devolveram dinheiro, eles soltam bandidos, eles esmagam, pisam, impõem sofrimento a inocentes. Uma mãe que pegou 17 anos, o outro que pegou 14, 15. Eu estava sempre na Papuda, eu sempre estava na colmeia, e tenho foto com todo mundo abraçado, com eles ali, não dentro da Papuda, mas quando saíam para colocar a tornozeleira eletrônica. O que eles estão fazendo no Brasil hoje, e é um consórcio de perversos que comanda o país, que esse consórcio de perversos envolve desde o Supremo Tribunal Federal ao Executivo e ao Legislativo, com a vênia dos presidentes dos poderes. Então, hoje, esses juízes se arvoram, e o ministro da Justiça, que é Lewandowski, que é um comunista, sabe? E que foi beneficiado pela anistia, é comunista. O Flávio Dino, que é comunista, que hoje está no Supremo, quer dizer, na verdade, eles não estão fazendo nada aleatoriamente. As pessoas, se você raciocinar com a sua cabeça, fala, pô, são burros demais, eles erram demais, eles não estão sabendo fazer a coisa, não. Eles não erram demais, eles estão sabendo fazer a coisa, eles estão cumprindo tudo que eles traçaram. Todas essas maldades foram traçadas, eles, na verdade, estão cumprindo o compromisso de campanha que eles fizeram com eles mesmos. Porque se eles não creem em Deus, Deus é o Estado. É assim que acontece num Estado ditatorial. O Estado é Deus, o partido é Deus, e o resto obedece. É isso que está acontecendo com essa Suprema Corte do Brasil, que infelizmente eles não falam nos autos, até porque não existe autos. Os autos são criados por eles, o ordenamento jurídico está nas nuvens no Brasil, porque não há ordenamento jurídico. O que existe hoje é o ordenamento jurídico de cada um, ou de Alexandre de Moraes, que ele faz o ordenamento jurídico, e os outros batem palma e diz, vai lá, mete a cara e faz. E ele sozinho, não é ele sozinho. Na verdade, existe um agrupamento por trás. Porque nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o mandato. Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar! Para que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei para a relatora, cria comissão, vamos lá nas Papuda, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tem assentimento, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova,
E ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar. Detone! Detone! Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou, não. Está aqui no meu telefone, se eu tivesse tempo, mas eu vou ter tempo uma outra hora, senador Jorge. Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes. Presidente Pacheco, chamo a sua atenção. O povo não está reclamando do Supremo. O povo já sabe quem é o ministro Alexandre de Moraes. O povo está reclamando do Senado. O povo está reclamando do Senado, senador Flávio. Senador astronauta, do Senado. Cadê o Senado? Vai continuar. Ele morreu sob a tutela do Estado. Sob a tutela do Estado. Essa imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida. Morreu sob a tutela do Estado. Hipócritas. Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos, direitos dos humanos. Agora no Rio de Janeiro, um grande show. O cara sai de uma audiência de custódia, 12 horas depois, esfaqueia um turista. Aqui audiência de custódia, bandido vai pra rua. Aqui tem uma linha do tempo feita por um jornalista. Por saúde, STF mudou políticos para casa, mandou, e réus do 8/1 mantém preso. Solicitação feita pelo advogado de Clécio Pereira da Cunha ficou engavetado 9 meses. Por alegados motivos de saúde, políticos condenados de crimes de colarinho branco, como Paulo Maluf e Jorge Pisciani, e denunciados com pedido de prisão domiciliar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, enquanto um pedido em 27 de fevereiro em favor de Clériston Pereira Cunha não chegou a ser analisado pelo presidente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Antes de morto, o réu do dia 8, no complexo da penitenciária da Papuda, em Brasília. O advogado, ele teve 37 atendimentos. Isso aqui é laudo médico, dado pela Secretaria de Penitenciária do Distrito Federal. São laudos dos médicos. Isso aqui é documento. Aqui, primeira instância, prende o Maluf, prende o Pisciani. O STJ mantém e o Supremo manda soltar. Há uma relação de presos que nesse tipo de crime não tem bom advogado, tem advogado bem relacionado. E os advogados daqueles que advogam para os presos do dia 8, senhor presidente, essa casa, todas as imagens que mostram entre um programa e outro, é como se fosse um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui e não querem saber. Ora, se existem imagens, se ele foi preso por atentado violento, senadora Damares, que acaba de chegar do culto, deputado Daniel, que acaba de chegar do culto, ele era seu parente, o corpo está sendo encaminhado agora para a Bahia, onde vai ser internado. O senhor é senadora por Brasília, senadora Leila, senador Exalci. Isso não pode. Isso não pode. Essa foto aqui, senador Girão, essa foto aqui, Cleitinho, essa foto aqui, senador Marinho,
o Brasil não pode esquecer. 2 anos avisando o óbvio. O Brasil, com essa política econômica ruim, não tinha muito tempo de vida. A economia ia degringolar. Não precisamos esperar muito tempo para que isso acontecesse. Um terraplanismo econômico, uma política econômica absolutamente catastrófica, levou o dólar a 6,20, um governo torrando 13 bi para tentar segurar o câmbio, e a taxa de juros para título de 2 anos em 15,70. Nenhuma surpresa. O que é surpreendente é o estado de negação completa do governo federal, que não consegue enxergar o erro e o rumo errado e equivocado da política econômica que eles estão implementando. O problema nem é o erro da política econômica se ela não afetasse todos aqueles que inclusive não votaram nesse governo, que certamente iria levar o Brasil à bancarrota. Então logo o presidente saiu do Sírio-Libanês, ele deu uma entrevista fantástica. Falou sobre o acidente dele, falou sobre a condenação pela Lava Jato e falou sobre a economia. Só disse a verdade quando falou sobre o acidente. Presumimos. Quando falou sobre a Lava Jato, ele disse que dava ao general Braga Neto o benefício da presunção da inocência que ele não teve, que é meio estranho. A Lava Jato começou em 13 de março de 2014 e o presidente Lula foi condenado em abril de 2018 para 9 anos de cadeia. O TRF4 reformou a pena, confirmou com 3 votos a 0 para 12. O TJ, em 2019, o presidente Lula já preso, reduziu para 8 anos num placar de 4 a 0, sem contar a condenação no sítio Atibaia, mais 12 anos de cadeia, só em primeira instância. O presidente Lula entende que esse processo de legal que nenhum dos presos do 8 de janeiro tem direito é não ter a presunção da inocência. Ele foi preso na segunda instância. Se ele não tivesse a presunção da inocência, ele tinha que ser preso preventivamente e apodrecido na cadeia, como estão fazendo com os presos de 8 de janeiro. Vamos falar sobre economia. Senhores. Quando o Lula entra sobre economia, vocês peguem a pipoca e se preparem para se divertir. Não existe na história do Brasil um cidadão que se arvore tanta autoridade para falar sobre economia que entenda tão pouco. Segundo o presidente Lula da Silva, ninguém nesse país tem mais pontos de habilidade fiscal que eu. Para início de conversa, ele nem sabe o que é habilidade. Ele devia estar tentando falar em responsabilidade. O presidente Lula fez a maior expansão fiscal da história do Brasil num primeiro ano de mandato. 1,6% do PIB. Só teve um período que o gasto público aumentou mais que isso, na pandemia. E ele vem querer nos dizer que ele tem responsabilidade fiscal. O dólar a 6,20 e o juro a 15,70 é fruto deste tipo de imbecilidade. Pior, o presidente Lula aumentou o endividamento de 71,7% para 78,6%. O déficit nominal deste país, nos últimos 12 meses, chegou em 1,1 trilhão de reais. 1,1 trilhão de reais, que a custo atual geram 170 bilhões de reais de juros a mais. Esse é o cidadão que vai em rede nacional e diz que tem responsabilidade fiscal. Depois ele diz que entregou a economia brasileira em 2010 situação privilegiada, uma vez que ela cresceu 7,6%. O que é um fato, o crescimento. Ele ignora, obviamente, que em 2009 a economia cresceu 0%. Portanto, o crescimento grande em 2010 nada mais foi do que o crescimento represado em 2009, que não aconteceu. Mas tu jamais entrega um país numa situação privilegiada entregando a economia brasileira para Dilma. Uma inapta completa, que levou o Brasil para a maior recessão da sua história em pouco tempo. Mexeu no juro a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu no preço da luz a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu nos preços do gás, sonho da bancada esquerda. Resultado, reprimiu a inflação. Quando veio em 2015, o caos se instalou no Brasil e nós perdemos uma década tentando arrumar o caos. Essa é a situação privilegiada que o Lula deixou o Brasil. Vocês acham que parou a mentira? O presidente Lula tem a cara de pau ainda de dizer que apenas o governo tem que se preocupar com os gastos do governo e não o mercado. Então o senhor avise ao mercado que financia o seu déficit que ele não precisa lhe emprestar dinheiro. Aí o senhor emite em moeda, a inflação vira para 2, 3 dígitos e vocês colapsam a economia de uma vez. Esse é o cidadão que se arvora como autoridade econômica. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No final, ele diz que não tem nada errado no Brasil. Todo mundo diz que o problema do Brasil é fiscal. Qualquer um que saiba fazer conta de somar sabe que o problema do Brasil é um só, fiscal. Ele diz que não tem nada do problema fiscal, que o único problema do Brasil é o juro a 12,2%, que não tem sentido. Eu tenho que dizer para o presidente Lula que o juro não está 12,2%, o juro está 15,70%, que é quanto o Tesouro pagou hoje para financiar sua dívida. 15,7%. Ontem, o Banco Central, o Tesouro, emitiu NTNBs pagando 8,21%. Você tem dinheiro sobrando? Eu recomendo, como quem conhece alguma coisa de investimento, que vocês comprem NTNBs. Preço bom. 8,21 significa que o teu capital dobra a cada mais ou menos 8 anos. Vocês sabem quantos por cento dos títulos foram vendidos? 20%. O presidente Lula já perdeu para o mercado. O mercado não financia mais este governo irresponsável. Não financia mais, porque este governo
governo vai quebrar o país antes de 2026. Não vai sobrar nada. Ele vai deixar o Brasil com 90% de dívida pública. O presidente Lula, o homem que disse que os livros de economia estavam errados, já perdeu a queda de braço com o mercado. E essa foi basicamente toda a dinâmica da entrevista do presidente Lula. O que aconteceu nos dias seguintes? Circuit breaker, o tempo inteiro. Você sabe o que é um circuit breaker? É quando os juros explodem de maneira tão rápida e o preço sobe tão rápido que aciona um sistema de paralisação das transações para evitar exatamente o ataque especulativo, que é outra falácia. Porque eu vou ter que explicar para a esquerda que não existe ataque especulativo em câmbio flutuante. Mas isso não é nem macroeconomia avançada. É fundamento de economia do primeiro semestre. Não existe ataque especulativo em sistema de câmbio flutuante. Aí a gente vai para as redes sociais e aí nós vamos ver aqui o governo entrando em parafuso. José Guimarães, famoso este, líder do governo. Tinha ninguém melhor? Quem estiver especulando que o dólar vai perder? O presidente já falou isso quando o dólar chegou assim. Não aposto contra o dólar que você vai perder. Até agora, ninguém que tem dólar na carteira perdeu dinheiro. As medidas de ajuste fiscal vão ser aprovadas sem desidratação. Ele não entendeu ainda que as medidas aprovadas são insuficientes. O Brasil vai quebrar. Alguns dizem que o país que emite dívida em moeda própria não quebra, o que é um fato, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu imprimo moeda. O resultado é a inflação. Esse é o caminho da Argentina. Foi o caminho que a Argentina adotou. Funcionou lá? Não, né? Não funcionou em nenhum lugar do mundo, vai funcionar aqui também. Aí o Paulo Pimenta, nosso amigo aqui do Santa Maria, fez um trabalho terrível na reconstrução do Rio Grande do Sul, uma vergonha, voltou para a Secom e está sendo rifado para botar no marqueteiro da campanha do Lula. A indústria de fake news está trabalhando para do dólar. Esse cidadão, ele acha que um perfil com 3 mil seguidores tem capacidade de movimentar bilhões de dólares e fazer o dólar sair de 6 para 6,20. É com esse tipo de gente que o Brasil, o futuro dos meus filhos, o futuro dos filhos dos senhores, está na mão. Nós vamos ficar décadas corrigindo os erros e os absurdos de política econômica tomadas por um bando de incompetentes que não faz a mínima ideia do que está fazendo. E o Haddad é o símbolo máximo da incompetência deste governo. Ele conseguiu a proeza, há contato conosco falando de especulação, inclusive jornalistas responsáveis falando disso. Eu vou falar um troço para vocês. O ministro da Fazenda do Brasil usa como fonte do que está acontecendo com o câmbio jornalista. O cara tem acesso ao gestor de fundo, pode pegar o telefone, ligar para os caras para perguntar o que está acontecendo, ele pergunta para Daniela Lima da Globo News. É isso que eu estou falando? Esse é o cidadão, que é o gestor, o piloto da sexta, da décima, vamos saber qual é que é o número, 12ª maior economia do mundo. A única boa notícia desse fim de semana é que o Haddad vai sair de férias do dia 2 de janeiro até dia 21 de janeiro. Como o Brasil não vai sentir falta dele, provavelmente o dólar vai melhorar. No dia que o presidente Lula disse que Haddad seria o ministro da Fazenda, eu disse que a maior afronta que o presidente Lula, no seu retorno, que não deveria ter acontecido a este país, era nomear um inapto, um incapaz, um incompetente, como Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Que ele não estava rindo só da minha cara, estava rindo da cara de todos os brasileiros, dizendo que ele não se importava com a vida de vocês. O Brasil, quando o presidente Lula assumiu em 2002, era a 66ª economia do mundo em padrão de vida. Hoje, o Brasil é a 86ª economia do mundo em padrão de vida. Perdemos 20 pontos no ranking, usando exatamente esta política econômica que nunca funcionou em nenhum lugar. E por que nós estamos hoje num cenário absolutamente incerto e desespero? Há uma insistência numa volta ao passado. É uma espécie de eco do Big Bang. Tu tá ouvindo um troço que já devia ter acontecido lá atrás e tu tá ouvindo hoje o som. Mas pra que de novo? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Os fundos de pensão sob o governo PT não sobrou nada. Postales, Previ, Petros, todos foram rapados. O que faz o presidente? No fundo da Previ, o maior fundo de previdência do Brasil, coloca-se um sujeito chamado Luiz Fukunaga, com mestrado em História. Segundo consta, História da Literatura Azteca. Minha esposa foi gerente do Banco do Brasil e, portanto, ela tem dinheiro na Previ. Vocês sabem qual foi o desempenho do fundo conservador, que, portanto, só bota dinheiro em título de renda fixa, sem risco, gerido por esse cidadão? 2,84% nos últimos 12 meses. A vozinha, que mal e mal sabe mexer no Zap, e que não tira o dinheiro da poupança, está performando o dobro do que o gestor do cara do fundo da Previ. Quando o Lula faz esse tipo de coisa, ele ri na cara dos funcionários do Banco do Brasil. E a eles eu tenho 2 recados. Primeiro, aqueles que votaram no Lula, bem feito, tomara que todas as poupanças de vocês sejam extintas por conta da incompetência do partido que vocês votaram. E aqueles que estão na Previ e que são funcionários do Banco do Brasil e não votaram no Lula, os meus sentimentos. Vocês verão a poupança de vocês ser massacrada pela inflação, porque Lula, ao invés de botar um técnico, bota um sindicalista como gestor da Previ. Vocês querem que eu fique aqui contando escândalos desse governo? Quanto tempo? Aí, então, não há nada sobrando. Você tem o pilar fiscal destruído, o monetário já não se sustenta mais, só
tem o setor externo segurando a barra. Esse é o Brasil no fim de 2024. Nós avisamos. Não que eu, um deputado estadual do Rio Grande do Sul, seja ouvido, mas a gente precisa, por dever de ofício, informar a população brasileira de que tudo que esse governo fala sobre economia é mentira. Nós não vamos a lugar nenhum. Existe uma recessão comprada. Eu posso explicar o mecanismo que vai nos levar à recessão, mas ela se aproxima. Da mesma maneira que em 2014, todo mundo sabia que 15 e 16 seriam anos de ajuste e que o Brasil ia mergulhar no abismo, o abismo no qual a economia brasileira vai mergulhar já está encomendado. Se o governo brasileiro, o PT e esse bando de negacionista não deram um cavalo de pau nessa política econômica e não trazer de volta o teto de gastos, não vai sobrar poupança no Brasil de pé para financiar a gastança e a irresponsabilidade fiscal que eles defendem todo dia nessa tribuna. Quando eu entrei aqui, a gente tem a esperança de fazer o bem. Em algum momento, a gente passa a tentar só evitar o mal. No nosso caso, evitar o mal é evitar que o PT continue a partir de 2026 no governo. Saiu uma coluna na Forbes dizendo que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. O Brasil não aguentava nem os 4 que nós estamos passando. Mais 6 é a argentinização. Se o STF continuar do jeito que está, é a venezuelização do Brasil. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar democracia, não vai sobrar economia, não vai sobrar poupança, não vai sobrar futuro. Eu quero saber se é isso que as pessoas querem para o nosso país e para os seus filhos. Se é isso, votem em Lula 2026, que o trabalho de destruição, ele é fácil com... E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Já se inscreveu no canal? Já deixou sua curtida? Já deixou seu comentário? Então agora só falta você compartilhar este vídeo com mais pessoas para que eles fiquem por dentro de todo o assunto que foi falado aqui. Então eu conto com a sua ajuda e com a sua colaboração para que esse canal venha crescer muito mais ainda. Conta Tudo Ju.